Olá, empreendedores! Aqui é o Gabriel Moya e eu prometi falar sobre as fases das mudanças. Então, eu vou falar das 5 fases de mudança para você conseguir chegar onde você quer com mais facilidade, com mais agilidade. E vou juntar aqui 5 vídeos em um para você falando desses 5 estágios da mudança. Então é o seguinte, para falar disso, eu vou contar um pouco da minha história quando eu comecei nesse mundo digital, que para mim era um mundo completamente novo, ou seja, eu não conhecia muita coisa, ainda não conheço muita coisa, estou aprendendo constantemente para atingir as pessoas num outro nível, para conseguir escalar um pouco mais o meu negócio. Então, olha só, quando eu comecei a fazer alguns vídeos e comecei a ir para os cursos online, eu comecei a gravar, comecei a postar, fiz o canal do YouTube, fiz a página no Facebook e fui colocando as coisas, escrevia um blog, mas eu percebi depois de algum tempo que não estava tendo o resultado que eu queria, não estava tendo a repercussão que eu queria. Ou seja, meus fãs não aumentavam na página, os inscritos no YouTube não aumentavam. Eu falei, pô, alguma coisa está errada. Essa fase que eu estava, segundo a teoria do Prochaska, era uma fase de pré-contemplação. Eu nem sabia que eu tinha que aprender alguma coisa nova, nem sabia que isso estava errado. E aí eu comecei a passar para o estágio da contemplação. Opa, eu não estou conseguindo o resultado que eu queria e eu acho que eu preciso entender mais sobre, no caso, divulgação, sobre anúncio no Facebook, sobre Google AdWords e aí por aí vai. Então, eu começo a passar de uma fase que eu não tenho nem consciência que eu preciso melhorar de alguma coisa para alguma coisa que eu já percebo que eu preciso melhorar, que eu preciso me ajustar. E aí, nessa fase, a gente começa a entender, pô, ok, preciso aprender alguma coisa. E a gente passa por uma etapa de preparação, que você vai se preparar para a mudança. Ou seja, eu comecei a fazer curso de divulgação, comecei a falar com especialistas, pessoas que trabalhavam com aquilo, e comecei a entrar um pouco mais no mundo de como eu poderia melhorar naquele ponto. Passei por uma outra etapa, preparação. E aí eu entro na etapa que é necessária, dolorida, às vezes as pessoas se seguram, voltam para trás, mas é a etapa que vai fazer a diferença, que é a ação. Então, quando a gente realmente entra em ação, é que a gente consegue começar essa mudança. E aí, começar não, é todo o processo, mas deixar palpável essa mudança. Então, eu comecei a fazer um primeiro anúncio no Facebook, comecei a realmente melhorar os anúncios que eu fazia, utilizar imagens diferentes, um copyright, um texto diferente. Depois comecei a testar outros meios de divulgação. Então, nessa fase da ação, normalmente tem as recaídas, ou a pessoa volta para o estilo que ela era, e nessa fase surgem os problemas, porque você não estava acostumado a fazer uma coisa e começou a fazer. Natural. Mas depois que você faz por algum tempo, depois você insiste, continua corrigindo, se ajustando, aprendendo mais nesse processo todo, aí você passa para a quinta e última etapa, que é a manutenção, em que você mantém aquelas ações, que você desenvolve mais aquelas ações, obstáculos talvez maiores surjam, mas você consegue se ajustar, você continua para chegar no objetivo, para chegar naquele ponto que você queria. Então esses são os 5 estágios. A questão é, o que você quer para a sua vida que você não está conseguindo hoje? O que você precisa fazer, aprender ou mudar para chegar lá? E aí quando você percebe isso, você já passou da primeira etapa para a segunda, de pré-contemplação, que você não tinha ideia, para agora, ok, eu acho que eu preciso trabalhar isso, contemplação. Aí você começa a se preparar para essa mudança mais conscientemente. Então você começa a estudar, falar com as pessoas, ensaiar um primeiro movimento e aí entra para um estágio de ação, começa a errar, acertar, ajustar, recaídas e voltas por cima e aí depois a gente vai para um estágio de manutenção que para chegar naquele objetivo a gente vai entrando em ação, corrigindo, dificulta mais a tarefa, dá mais resultado e a gente chega no nosso objetivo. Então fica a dica aqui para você dos 5 estágios e no próximo vídeo eu vou falar para você uma forma da gente potencializar, da gente conseguir alavancar essas etapas com mais facilidade. Um forte abraço para você,
dá o joinha aqui no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal aqui embaixo, que a gente vai trazer muita coisa boa para você empreendedor, para você que quer algo mais. Um forte abraço!